Então, professor Pellegrini, nós tivemos no seu primeiro bloco a importância do protetor solar, e não somente do protetor solar, que nós estamos acostumados a chamar de protetor solar, mas também os protetores solares físicos, que foi muitíssimo bem lembrado para que os nossos telespectadores aproveitassem essa informação. O chapéu, o óculos escuro, uma roupa adequada, isso. Enfim, esses cuidados. E, além disso, os cuidados especialíssimos com as crianças, né? Porque tem a pele mais sensível. Eu lhe perguntaria, então, doutor Pellegrini, para que o senhor complementasse, né, essa explanação, qual a diferença entre a queimadura de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau? Porque é comum no ambiente não médico que haja uma confusão no que diz respeito a queimar de uma forma muito grave, porque tenha sido muito extensa. Uhum. E sem um critério de saber exatamente o que é uma queimadura de primeiro grau, de segundo grau ou de terceiro grau. Você poderia nos orientar com relação a isso? As queimaduras, elas são divididas em intensidade, e aí sim, primeiro, segundo e terceiro grau, e em extensão, que aí faz-se uma conta em termos de percentual do segmento corpóreo em que foi afetado, né? Mas, em termos de intensidade, a queimadura de primeiro grau é aquela que deixa como resíduo um vermelhidão, um eritema, porque você teve uma lesão nas camadas mais superficiais da pele, né? No caso da epiderme, então uma lesão mais superficial. Uma queimadura de segundo grau é aquela que, além desse vermelhidão, você tem a formação de bolhas, onde você já teve uma lesão mais profunda, uma lesão que então leva a uma lesão da derme, que fica por baixo da epiderme, tudo compondo a pele. Então, formação de bolhas. E terceiro grau é quando você tem, além disso, formação de feridas, de úlceras, que com o sol isso não costuma acontecer por conta da pessoa não suportar. Talvez possa acontecer se a pessoa estiver numa área de grande intensidade, como perdido num deserto, ou numa área de geleiras, que as pessoas relacionam o sol a ambiente de praia. Mas a queimadura solar se faz também em áreas de geleiras. E hoje a visitação, o turismo para essas regiões se torna cada vez mais frequente. E o uso do filtro solar em áreas de geleiras, onde a pessoa não tem a sensação calorífera, melhor falando, né, calorífera, ela também queima, então tem que usar filtro, usar óculos de proteção, porque queima inclusive a retina. Então, por conta da reflexão da luz nesses ambientes. As queimaduras de terceiro grau seriam então mais frequentes para quem estiver num ambiente exato, é isso. Em queimaduras com ou fogo, mais com ainda águas elétrica. líquidos elétricos a elétrica. E a elétrica, que é a mais danosa delas todas, por conta da energia passar por dentro da pele, né? Pegando muitas vezes, inclusive, a musculatura, então forma extensas úlceras. Mas falando de pele, onde você tem a de primeiro e de segundo grau, que essa de segundo grau, se ocorrer de forma repetitiva, e pessoas de pele muito clara, a gente volta a bater, pessoas de pele muito clara, olhos claros, cabelos claros, tem uma sensibilidade muito grande. Então, a queimadura com formação de bolhas, ela está provado que pode favorecer no futuro o desenvolvimento tanto do melanoma quanto do basocelular, que é um outro tipo de câncer, aos cânceres de pele de uma forma geral. Então, evitar isso, em particular nas crianças. Por quê? Porque elas têm toda uma vida pela frente, então a possibilidade de ela ter outras agressões é maior. Se alguém duvida ou faz pouco do dano que o sol faz à pele, eu sugiro uma experiência muito simples. Peça para ver a pele de uma tia com um pouco mais de idade, ou de uma avó ou avô, e veja a área do corpo que nunca pegou sol, região do abdômen, região da mama, das nádegas, e compare com a do braço. Você vai ver que a pele é completamente diferente. Uma, normalmente, ela é lisa, sem manchas, né? Aquela pele que se assemelha mais muito... suave. Mais suave, uma textura mais suave, uma pele que se assemelha muito à pele da criança, enquanto que a outra apresenta aquelas alterações que nós já comentamos. Então, se alguém duvide do que o sol faz, só faça essa comparação. É simples e rápido.
Então, o cuidado com esse tipo de queimadura tem que ser muito grande. E então, você tem a queimadura do tipo 1 e do tipo 2 e a extensão vai ser de acordo com a área lesada. Posso aproveitar para lhe fazer uma pergunta também de extrema utilidade para os nossos telespectadores. Quais seriam os principais cuidados pré-hospitalares, ou seja, os principais cuidados do que se deve fazer e principalmente, Pellegrini, do que não se deve fazer antes de se ouvir a orientação do dermatologista? No caso das queimaduras. No caso das queimaduras de primeiro e segundo grau. A primeira coisa é não colocar nada, em particular cremes, pomadas ou outras coisas que já se usava, né? Se usava borra de café, né? Coisas dessa natureza. Porque a remoção disso pode favorecer até uma agressão maior e a dor vai ser maior após a retirada. Então, numa queimadura, até ter orientação do médico, compressa gelada, né? Não, obviamente, com gelo direto, porque aí você vai ter uma segunda queimadura, mas uma compressa com um pano gelado ou alguma coisa que separe o gelo da pele para diminuir a sensibilidade, tá? Então, isso é a primeira coisa que fazer. Lavar com água fria também ajuda, né? Se a pessoa tiver, borrifar com água fria, quer dizer, diminuindo aquela sensação térmica, ajuda também. E se a pessoa estiver sentindo muita dor, obviamente até chegar a um atendimento, se for distante, tomar um analgésico não vai fazer nenhum mal para reduzir a sensação de dor. Mas evitar colocar qualquer coisa. Na queimadura do tipo 1, que é aquela que só fica o vermelhidão, normalmente o que a gente recomenda, além da proteção para outros danos, é usar muitas vezes um creme revitalizante, um creme hidratante que proteja aquela cutis contra uma agressão maior. Na formação de bolhas, eu sempre recomendo o rompimento das bolhas, porque aquela bolha, ela, na verdade, serve como meio de cultura. E aí você fazer de novo uns curativos com isso. Dependendo do tamanho da bolha, você pode até debridar. E aí, se você for debridar, ou seja, for retirar aquela pele que está já danificada e morta, você vai ter que usar algumas medicações, mas aí isso o dermatologista tem que passar. Já aí sob a orientação médica, orientação do dermatologista ou de um clínico que eu atendo no pronto-socorro. Perfeito. Nós vamos novamente interromper o bloco atual para retornar daqui a 2 minutos depois de um cafezinho e um copo d'água gelada. Via Saúde, programa de saúde da Terceira Via, entrevistando o professor Edilberto Pellegrini.